Olá pessoal, eu sou Tânia Cristina Abreu, sou responsável pelo CEPAS Espaço Terapêutico e hoje, em parceria com Mistérios da Mente, Sandra Caruna está aqui. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E nós estamos com um projeto novo. Sandra vai explicar um pouco para vocês, mas é um projeto extremamente feminino, né, Sandra? Totalmente. Nós vamos começar a gravar um programa chamado Mulheres Frágeis Demais, trazendo para vocês temas relacionados ao nosso mundo feminino, mas principalmente as nossas próprias histórias, né? Sobre o que aconteceu, como que a gente fez para chegar onde nós estamos, se a gente usa o autoconhecimento para fazer isso, se a gente utiliza a espiritualidade ou não, o que a gente faz para chegar onde nós estamos. Mostrando para você que está vendo o nosso programa que não existe nada impossível, que mulheres não são frágeis. Então, através do nosso próprio empoderamento feminino, a gente consegue ultrapassar algumas barreiras. E a ideia é que a gente possa compartilhar com vocês as nossas histórias. E não só as nossas, mas também de grandes mulheres que a gente pretende trazer para o nosso programa. Com certeza. Como ela diz, mentes brilhantes. Exato, né? E para quem não sabe, né, o CEPAS, em aramaico, ele significa firmeza, rocha. Então imagine, né? Mentes brilhantes, pautado em cima de uma rocha. Olha só. Né? Ninguém segura a gente, vocês podem ter certeza. E como eu costumo dizer, mistérios da mente, chave da alma, né? A gente tem que ter algo, como ela falou, que paute tudo isso. Então é através desse trabalho que a gente vai fazer de autoconhecimento, para que você consiga ultrapassar as suas barreiras. E hoje a gente veio com um tema bem diferente. E aí, Tânia, o que a gente vai falar hoje? Pois é, a gente vai começar contando para vocês, né, como é que a gente faz, então, para chegar nessa coisa chamada autoconhecimento, né? Será que é fácil? Será? E aí? Vamos lá, então? Tá. Eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês, assim, rapidamente, né, se for possível, como é que eu cheguei, né, e como é que a gente se conheceu, que eu acho que é legal a gente contar isso. Sim. Também, né? Eu sou psicóloga, né, e fui atrás, psicóloga tradicional, né, inicialmente, e só que eu comecei a perceber que os meus pacientes precisavam de muito mais. Fui em busca, então, desse conhecimento que até então eu sentia, percebia, mas não tinha oficialmente. Fui através das terapias holísticas, né? A Sandra vai contar o percurso dela também. E as terapias holísticas, elas agregaram demais ao meu trabalho. Mas dentro dessa jornada da busca pelas terapias holísticas, para quem não sabe, são terapias que tratam o ser humano de uma forma total, na sua totalidade. Não vê o homem de forma fragmentada. Então, é corpo, mente, alma, né? Então a gente trata tudo, né? Quando a pessoa chega no nosso consultório, né? Ou chega até nós para uma aplicação de qualquer tipo de terapia. Mas também nessa jornada eu fui descobrindo coisas que eu já tinha, que eram minhas, né? Que são as nossas potências que a gente também vai percebendo e que às vezes a sociedade ou outras pessoas, elas vão dizendo pra você que não é muito bom. Não fala isso não. Tipo, não. Isso aí você faz na sua casa, né? Que são os oráculos. Então, uma das coisas que me ajudou muito, principalmente para que eu pudesse também despertar quem eu sou, né? E eu, principalmente, respeitar quem eu sou, foi o baralho cigano, né? Maravilhoso. Muito, né? Ele é lindo. Por quê? Porque as cartas, elas não trazem só conselhos como algumas pessoas pensam, né? Mas ela foi a chave para o meu autoconhecimento, para a minha descoberta, para que eu pudesse assumir de fato, né, toda a minha potência e a minha habilidade. São ferramentas que eu tinha e que eu não conseguia usar, porque de alguma forma, né, eu me sentia constrangida, né, com medo, às vezes, de ser julgada. Porque a sociedade ela acaba proibindo isso, né? Exato. E aí você acaba sendo rotulado. Na realidade, você é rotulado. E sendo que, na verdade, esses potenciais, como no caso da Tânia, esses potenciais, você já veio com isso, você só colocou em prática. E um ponto importante também é entender que, às vezes, todo mundo vai falar pra você, não faça, não é? Todo mundo. A grande maioria, né?
E aí é interessante que depois, nessa minha caminhada, eu fui encontrando pessoas, né, que a gente fala, nossa, é da minha tribo. Porque você percebe que você não está sozinha no mundo, que tem outras pessoas que pensam igual a você também. Porque essa caminhada ela é uma caminhada dolorida. Então, muitas vezes na verdade, a sociedade, ela condiciona a gente, ela coloca a gente numa caixinha, dizendo que ser feliz é ter alguma coisa, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, e você acaba acreditando nisso. Quando você começa a perceber que a sua alma tem voz, e você começa a sentir isso, é como se você saísse desse mundo, como todo mundo fala, né? A gente sai da Matrix. Só que na verdade, assim, você começa a se conhecer. É por isso que a gente fala muito sobre o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É olhar pra dentro. Nada além disso. É uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Só que muitas vezes, com esses rótulos que a sociedade coloca, a gente acaba não aceitando, não acreditando e ouvindo o outro. Então o que eu percebo mais é que você escuta o outro e esquece de se ouvir. E é aí que geram os problemas. E ter coragem, principalmente, né, de você reconhecer os seus sentimentos, reconhecer que tem coisas que você precisa ainda, né, melhorar, evoluir na sua caminhada. Então são coisas que ao longo do tempo, se você não consegue perceber isso, você não consegue seguir a meta, o objetivo que você tem de vida. E às vezes a gente precisa largar algumas coisas para trás, né, pra gente poder seguir o nosso chamado, né, o chamado da nossa alma. Sim. Eu não consigo me ver mais fazendo algo que vai me prender, né, que vai me privar de ser quem eu realmente sou. Então, dentro das terapias, eu me encontrei, né, definitivamente, é algo que me traz muita felicidade o que eu faço. E imagino que a Sandra também, né, tem uma história aí semelhante. Eu vejo que assim, a gente passa por um processo de sofrimento. Então eu já venho com esse trabalho através do autoconhecimento desde os 15 anos. Então eu já trabalhava com algumas terapias, mas não, como ela falou, a gente acaba não falando porque tem vergonha, porque a sociedade não aceita. Então eu comecei a trabalhar em banco, eu era gerente de banco, só que no mesmo caso da Tânia, ao invés de eu atender os clientes e eles me procurarem para se relacionar com os produtos bancários, isso não acontecia. Então muitas vezes as pessoas me procuravam para falar dos problemas. E aí o que acontecia? Eu ajudava as pessoas e acabava gerando um relacionamento com eles, mas eu percebia que na verdade o meu papel ali não era ser a gerente, mas sim uma pessoa que ia ajudá-los. Só que naquela época eu não tinha ferramenta, ela existia dentro de mim, mas as ferramentas como coaching, reiki, entre outras coisas que eu conheço hoje, naquela época eu não tinha. Então eu comecei a perceber que existia um dom dentro de mim, só que eu precisava me conhecer. E a vida da gente, ela não é um mar de rosa sempre. Não. Então, assim, eu venho também de uma questão de muito problema familiar. A gente até estava comentando isso antes de gravar. De violência mesmo, da família. Sim. Porque há pouco tempo atrás, a mulher realmente não tinha voz. Não. Você tinha que aceitar o que acontecia com você e tudo bem, né? Se você era mãe solteira, era um absurdo. Hoje eu sou mãe solteira e hoje consigo ver que ainda os resquícios daquela sociedade bate forte na gente. E é essa proposta que a gente vem trazer hoje, de quebrar essas correntes e mostrar que a gente tem capacidade de mudar, que não importa o que aconteça, que a gente tem capacidade de transformar a nossa vida. Basta a gente olhar para dentro da gente e ouvir essa voz da alma, porque foi o que eu fiz. Quando eu comecei a ouvir essa alma gritando, eu não sabia mais o que fazer. E quando meu filho nasceu, foi aí que eu despertei para a espiritualidade. Foi aí que eu despertei para entender que se eu ajudasse os outros, se eu fizesse esse trabalho de transformação com os outros, eu também ia me autoconhecer. Foi aí que eu comecei a buscar me trabalhar, compreender os meus problemas, como a raiva, com os sentimentos que eu acreditava que eram sentimentos errados. Só que através de meditação, do reiki, das terapias como ela vem falando, eu pude entender que tudo está dentro de mim e a solução ela vem dentro de mim. Só que eu preciso olhar para isso. E as terapias elas ajudam muito nesse sentido, né? Então eu fiz o reiki com a Sandra, né? Para quem não sabe, né? Já tinha feito o nível 1 e fiz o nível 2 e 3 com ela e é transformador. De verdade, né? Não tô aqui puxando o saco dela porque nem precisa, não precisa mesmo, né? Mas assim,
parece, as pessoas falam pra mim, né? Porque eu indiquei algumas pessoas pra fazer o curso, mas eu achei que eu fosse chegar lá e só fosse fazer um reiki. Né? É a mesma coisa do baralho, das terapias que a gente, que a gente faz, né? Mas eu achei que fosse só isso, e não é. Por quê? Porque vem uma força, uma energia, né? Uma mudança interior que não tem como parar mais, né? Você é pego, né, por aquilo de uma forma que não tem como você voltar mais atrás. E aí a ideia é que você siga em frente, que você se desenvolva, que você se reconheça, que você se perceba nessa jornada, né? Então eu falo muito dessa jornada porque a gente sabe que é uma caminhada longa, né? E tem um ponto muito importante que a gente percebe também, principalmente eu com reiki, e a Tânia também com barra de axis, que é maravilhoso, eu não conhecia, é maravilhoso, recomendo, que a gente trabalha muito com os mentores. Isso também era uma coisa que ficava muito lá atrás, né? Ninguém podia falar sobre os mentores, e agora a gente tem essa liberdade. Então o nosso trabalho, não tem como você falar que não tem espiritualidade, não tem como você falar que eles não estão juntos. Então assim, pra gente chegar nesse patamar, a gente precisou passar pela parte do sofrimento, de entender o que é felicidade, que aí a gente entra nesse ponto também, que, como eu falei no início, a gente traz um comportamento pronto, um rótulo de como a Sandra tem que ser, de como que a Tânia tem que ser, de como o relacionamento dela tem que ser, de como que eu tenho que ser. Só que na verdade, isso não é ser feliz. Ser feliz é você olhar pra dentro de si, entender os seus pontos fracos, aceitar os seus pontos fracos e buscar formas de melhorar. E aí a felicidade também vem linkada com o autoconhecimento, porque quando eu me conheço, quando eu me sinto bem, porque eu ouvia muito, felicidade ela é momentos, e era o que eu acreditava, só que não é, isso não é verdade. A felicidade está dentro de você, não importa o que aconteça lá fora, desde que dentro de você esteja tranquilo. Os problemas eles vão acontecer, mas como é que você lida com esses problemas? Como é que você olha para isso? E eu costumo dizer que a vida, ela fala com a gente. E a gente precisa olhar nas entrelinhas. E é uma coisa que a gente não faz. Buscar essa paz interna, porque tudo que está em volta tira a gente o tempo todo dessa paz, né? Mas quando a gente conquista esse lugarzinho dentro da gente, né, por mais que as coisas aqui fora elas estejam, né, aquele turbilhão, você sempre vai se sentir mais tranquila para resolver as coisas. Você pode não ter dinheiro, às vezes você está numa situação que o seu carro quebrou, porque a gente já passa por situações assim, e você fala, tá bom, né? O que eu faço agora, né? Vamos lá, vamos pensar, vamos resolver, mas sem que você entre num desequilíbrio que vai gerar totalmente um problema físico, um sintoma, uma doença no seu corpo, ou um desequilíbrio espiritual que depois você vai ter que correr atrás. Então a gente foi entendendo nessa caminhada que as coisas elas vão continuar acontecendo, né? A gente não é melhor que ninguém, as coisas vão continuar acontecendo, mas a maneira que eu vou olhar para ela, que eu vou sentir, é diferente. É isso que faz a diferença. Como a gente vê muito assim a questão de doença, entender que na verdade ela vem como uma ajuda. Então a gente vê tudo como se fosse problema. É aquela história que a gente até comentou hoje, a questão do chicote. Eu tenho um problema, eu tô com raiva. Sinto raiva de alguém que falou alguma coisa pra mim. E aí eu vou ficar me matando, me chicoteando, dizendo, nossa, eu não posso sentir isso, eu não posso fazer isso. Porque a sociedade diz que está errado, a minha família diz que está errado. Mas peraí, o que você sente? Então, ter o sentimento, olhar pra isso e entender que isso faz parte de você e tem formas de mudar, é o ponto-chave. É olhar pra esse sentimento, aceitá-lo, acolhê-lo, e aí sim você vai entender que isso faz parte de você, que tudo tem forma de mudar. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse é um dos primeiros programas que a gente pretende aí gravar para falar desse empoderamento feminino, né? E a gente traz essa brincadeira, né, de mulheres frágeis. Sim. Frágeis, será que somos mesmo frágeis, nada, né? E vem com a gente, né? E ó, só uma dica. Próximo vídeo a gente vai falar sobre espiritualidade. Espiritualidade é religião? E aí, o que vocês acham? Então, fiquem com a gente. Gratidão por esse momento e aguardem o nosso próximo vídeo. Gratidão.